eu vou trazer para vocês toda a parte técnica de uma subida. E qual que é a importância, né, de vocês valorizarem a parte técnica da pedalada? É vocês conseguirem economizar energia, deixando a pedalada na subida de vocês, a pedalada de vocês na subida mais eficiente. Então é algo que muitos ciclistas negligenciam, porque acreditam que é só pegar a bicicleta e pedalar, e não é bem assim. Existem muitos detalhes que fazem a diferença, e eu tenho certeza que depois que vocês assistirem essa aula até o final e aplicarem cada detalhe que eu vou trazer aqui para vocês, sem precisar aumentar a aplicação de força no pedal, vocês conseguirão diminuir tempo em subida, melhorar a média de velocidade em subida, se desgastarem menos na subida, tá? Vamos começar então com a posição do pé na pedalada. É muito comum a gente se deparar com essa imagem aqui, ó, do lado esquerdo da tela, onde as pessoas deixam o pé chapado. Algumas até abaixam o calcanhar, quando que na verdade a posição correta com o pedal lá embaixo é o nosso pé levemente com o calcanhar para cima. Não é o pé de bailarina onde a ponta do pé fica bem para baixo e o calcanhar bem para cima. Não, tem uma inclinação, o calcanhar está um pouco para cima, mas é bem sutil. O que isso muda na pedalada de vocês? A utilização do grupo muscular, que tira-se a concentração do bíceps femoral, concentra-se mais a força, a aplicação de força no quadríceps femoral, tá? Utilizando também com maior incidência, com maior aplicação de força vindo da região do glúteo, coisa que na maioria dos atletas amadores é utilizado o grupo muscular, o vasto lateral, tira-se um pouco a concentração daqui e concentra também no glúteo, e isso vai fazer muita diferença, tanto para aumentar a aplicação de força, quanto para deixar essa aplicação de força mais sustentável. Tudo isso somente com esse pequeno detalhe aqui, ó, da posição do pé de vocês, tá bom? Comecem a praticar isso daí. Se você é um ciclista que tem essa posição do calcanhar reta ou para baixo, não tenha pressa de querer mudar isso daqui, até porque se você quiser mudar muito rapidamente ou, né, insistir nisso, você vai começar a sentir dor no tendão e a concentração de força vai ser muito maior aqui. Isso vai te gerar um desgaste maior a princípio, porém, com a insistência você vai adaptando e aí você vai sentindo a melhora na eficiência da sua pedalada, perfeito? Segunda questão que está relacionado à parte de posição na bike. O lado esquerdo aqui vocês vê que eu estou com a minha lombar e a minha coluna arqueada. Quando que na subida o ideal é que vocês façam uma leve hiperextensão da lombar, empinando um pouco a bunda mesmo. Isso também vai fazer com que vocês utilizem com maior incidência, com maior aplicação de força a região do grupo muscular do glúteo, tá? Sem contar que, se vocês andam nessa posição aqui com a coluna lombar muito arqueada, vocês também irão concentrar a força na região lombar e começarão a sentir dores na lombar. Então veja, hiperextensão bem leve da coluna lombar vai ajudar vocês a amenizar a dor na lombar, tá? Que depois eu vou abordar aqui o porquê que muitas vezes isso acontece, como também aumentar a aplicação de força no pedal através do grupo muscular do glúteo e do quadríceps, beleza? Outra questão, essa daqui é um posicionamento no selim que é muito importante. Quando você quiser aumentar a força, a potência da sua pedalada, você pode sentar levemente um pouquinho mais para a ponta do selim. Dá uma olhada aqui nessa imagem que a da esquerda eu estou sentada bem para trás no selim e a da direita eu já estou um pouco mais para frente no selim. Quando eu sento nessa posição um pouco mais na ponta do selim, eu deixo a minha pedalada mais poderosa. Porém, eu
tenho mais tração na articulação do joelho. Então você precisa estar com a musculatura bem fortalecida para o seu joelho sustentar, para não ocorrer uma sobrecarga muito alta no joelho, tá? E olha o detalhe aqui, ó, a minha coluna, ela tá com a leve hiperextensão da lombar, o meu pé, ele tá também com o calcanhar levemente para cima, sempre trazendo coisas que eu falei anteriormente para vocês, tá bom? Uma questão que é interessante posicionar. O cotovelo sempre flexionado. Veja que na maioria das imagens o meu cotovelo está sempre flexionado. Exceto essa daqui, ó, que é quando eu estou com a minha lombar arqueada, o meu cotovelo também está esticado, né, estendido. E isso faz com que ocorra uma sobrecarga muito alta no trapézio. Você tem que flexionar o seu cotovelo, deve flexionar o cotovelo para tirar o impacto, tanto do cotovelo quanto também do seu trapézio. Olhando levemente para frente, tá? Nada de querer deixar a sua cervical muito hiperestendida aqui, olhar para cabeção erguido, nada disso. É aqui, ó, levemente para frente, cotovelo flexionado para tirar a sobrecarga do impacto dos cotovelos e também do trapézio, tá? Voltando aqui, nessa imagem, eu estou trazendo uma posição à esquerda mais aerodinâmica, à direita mais clássica. Não tem nenhuma posição certa ou errada. O que muda é o objetivo de cada uma dessas posições. Quando eu flexiono mais o meu cotovelo, me aproximo o meu tronco do quadro da bicicleta, eu diminuo a minha área frontal, como aqui na direita que eu estou um pouco mais, né, em pé na bicicleta, então eu estou aqui na esquerda, eu estou diminuindo a minha área frontal, me tornando mais aerodinâmica. E também, se for numa subida muito inclinada, o fato de você aproximar o seu tronco do quadro da bicicleta vai diminuir o efeito da gravidade. Então, isso aí ajuda você a sustentar melhor o esforço e a velocidade, tá? Subidas mais inclinadas, você pode abaixar um pouco o seu tronco, flexionar mais o seu cotovelo para aproximar o seu tronco da sua bicicleta, do quadro da sua bicicleta. Subidas mais longas e roladas, mas não tão roladas, eu já vou falar porque não tão roladas. Aí essa posição da direita ela é uma posição mais confortável. Então você consegue sustentar essa posição e até a força aplicada por mais tempo, certo? Quando é uma subida mais longa ou de média distância e que ela está bem rolada, a velocidade está desenvolvendo, é importante você diminuir a sua área frontal, se tornando mais aerodinâmica. Então você pode também flexionar mais o seu cotovelo, não necessariamente para diminuir a gravidade, o efeito da gravidade, para aproximar o seu tronco do quadro, mas sim para diminuir a sua área frontal, se tornando mais aerodinâmico. Nós sabemos que a aerodinâmica, o arrasto do vento, é uma das maiores resistências que a gente tem que vencer durante a pedalada, né? Tem outras resistências, como o atrito do pneu no solo, como o atrito do equipamento, né, da corrente e tudo mais, mas a aerodinâmica é a maior resistência que a gente tem que vencer. Então, quanto maior a velocidade desenvolvida, mais importante é você estar aerodinâmico na bicicleta, justamente para diminuir o efeito do arrasto do vento. Pegada no guidão em uma subida. Quando a gente pega em cima, aliás, aqui a Vivi tá pegando em cima, e quando a gente pega embaixo, como eu estou pegando. Você vai pegar embaixo, quando você quiser diminuir a sua área frontal, como eu estava falando anteriormente. Você vai pegar embaixo quando você quiser aumentar rapidamente a velocidade para arrematar uma subida ou para atacar uma subida. Quando você pega em cima quando você tem que tornar aquele esforço sustentável por um tempo maior. Então, subidas longas, eu recomendo que você suba pegando em cima, porque você vai se tornar, a posição é mais confortável. Subidas curtas, rápidas, você pode pegar embaixo no seu guidão, tá?
E subidas que, quando momentos que você quer atacar, você pode também pegar embaixo, porque você vai conseguir ficar mais aerodinâmico, vai diminuir o efeito da gravidade, e você também vai conseguir utilizar de forma mais potente o grupo do muscular da região do glúteo, aplicando mais força no pedal, tá bom? A gente recebe alguns relatos de ciclistas que sentem dor no pescoço, como eu expliquei anteriormente. Por que essa dor no pescoço, no cotovelo acontece? Porque o cotovelo está esticadão. Se você flexiona o cotovelo, você relaxa, né, os músculos do bíceps, do tríceps e do seu trapézio e também da cervical. Então, não esticam, não pedalem tanto na subida quanto na descida no plano, cotovelo sempre flexionado. Assim, além de você relaxar a musculatura dessa região que eu falei anteriormente, você também consegue diminuir, porque às vezes você passa num buraco, aquela trepidação com o cotovelo esticado, aquele impacto ele vai ter uma sobrecarga no joelho, ele vai ter uma sobrecarga também na sua cervical e no seu trapézio. Se está flexionado, a musculatura absorve melhor esse impacto, tá bom? E aí você consegue evitar essas dores. Além de um trabalho sério de fortalecimento também, ok? Outra questão que causa muitas dúvidas. Cris, quando eu vou pedalar em pé e quando eu vou pedalar sentado na subida? Você vai pedalar em pé na subida em momentos que você quer aumentar a velocidade, fazer uma aceleração, arrematar uma subida longa, atacar uma subida longa ou uma subida curta ou média, né? Ou quando você quer também dar uma alongada, né? Às vezes você está numa subida longa que você vai passar 1 hora, 40 minutos subindo, sobrecarrega demais a região muscular do quadríceps e do glúteo. Ao levantar, ao passar a pedalar em pé, você tira essa sobrecarga dessa musculatura, tá? Sustentando o seu peso em cima com os membros superiores. Então é importante ter essa variação de posição, tá? Durante a sua pedalada, para que diminua essa sobrecarga nos grupos musculares inferiores em subidas longas. E em subidas curtas, você vai passar atacando, você pode passar em pé. Você vai acelerar para arrematar uma subida média ou uma subida longa, faça isso em pé. Por quê? Porque ao pedalar em pé, você utiliza o seu peso corporal total para aumentar o torque aplicado no pedal, gerar mais potência e aumentar a velocidade, tá? Algumas pessoas reclamam muito quando pedalam em pé que ou elas se cansam rapidamente ou elas, como que eu explico? Ou elas não conseguem sustentar aquilo, mas não necessariamente porque o grupo muscular as pernas estão cansadas, e sim porque cansa e a frequência cardíaca sobe muito rapidamente. Isso pode ser falta, primeiro, de prática. Então vocês precisam treinar pedalar em pé, porque sim, vocês vão sobrecarregar um pouco mais a musculatura dos membros superiores. Então a frequência cardíaca vai subir porque tem mais músculos atuando durante a pedalada, tá? Isso também pode ser fraqueza muscular, aí cansa, né? Não é que a frequência cardíaca tá incomodando porque tá alta ou porque as pernas cansaram, e sim porque os braços se cansaram. Isso é uma fraqueza muscular, precisa se fortalecer numa sala de musculação e também praticar, além de analisarem se a técnica de pedalada para pedalar em pé está ok. Eu vou colocar um vídeo para vocês como que deve ser uma técnica, uma boa técnica de pedalada ao pedalar em pé, tá? E aí, ao assistir esse vídeo, vocês precisam praticar. Porque se você tem uma boa técnica de pedalada, você tem um bom condicionamento físico, mas você não pratica a pedalada em pé, quando você vai para essa posição, você vai se cansar. É inevitável, porque você não está adaptado àquilo ali, tá bom? Mas, no geral, é isso. Quando pedalar em pé e quando pedalar sentado. Como que deve ser a cadência numa subida, pessoal? Essa questão da cadência na subida, ela tá muito ligada à distância, né? O tempo que você vai passar escalando. Porque assim, ó, se a subida é longa,
você tem que controlar um pouco mais a intensidade. Então a intensidade ela tem que ser um pouco mais baixa, moderada. Subidas curtas, às vezes você passa até no esforço máximo ali, 30 segundos acelerando. Subidas médias de mais ou menos 5 minutos, 6 minutos, você passa já numa intensidade não tão alta quanto uma subida curta, mas também não tão controlado quanto uma subida longa, né? A cadência está relacionada a tudo isso. No geral, a cadência, ela abaixo de 85 RPM, aliás, abaixo de 75 RPM e acima de 105 RPM, ela deixa de ser uma cadência eficiente. Por quê? Porque o gasto metabólico para ela, para se manter ela, deixa de ser eficiente. Então, procure encontrar a cadência eficiente de vocês, de acordo com a subida que vocês estão, dentro desse range. Ai, Cris, mas eu queria um número fixo. Gente, a cadência eficiente, ela está relacionada à condição física atual do indivíduo, ela está relacionada ao tipo de local no qual você está pedalando, à intensidade na qual você está pedalando, à bicicleta, ao terreno, tá? Então, não queiram achar um número pronto para vocês na questão da cadência. O que eu sugiro é, quanto mais alta a intensidade, mais alta é a cadência. Quanto mais controlada a intensidade, um pouco mais baixa é a cadência. Não é amassar barro, tá? Mas essa cadência ela tende a estar um pouco mais baixa, porque também tem a questão seguinte: se a cadência está muito alta, a sua frequência cardíaca também vai subir. Para uma subida longa, que você tem que controlar a intensidade, às vezes a força aplicada no pedal não está alta, mas você está num giro muito alto. E aí você vai ficar lá, subindo aquela subida longa, muito ofegante. Então aí às vezes é o caso de você abaixar um pouco a sua cadência, usar uma marcha um pouquinho mais pesada, para você também ter um controle da sua respiração, da sua frequência cardíaca, tá? Então, no contexto, subidas longas, cadência mais controlada, mais baixa, frequência cardíaca mais estabilizada. Subida média, cadência um pouquinho mais alta, tá? Um pouco mais de torque aplicado no pedal, porque você vai passar mais rápido. É uma subida que exige maior intensidade. E subidas curtas, geralmente você vai passar com a cadência máxima ali, 30 segundos full rendendo. Só toma cuidado também para não passar com a cadência muito alta, girando feito um ventilador, que aí você perde a eficiência, ou uma cadência amassando o barro, porque você também vai perder eficiência, tá bom? Dor na lombar. É muito comum. Tem um segredinho, eu vou passar para vocês esse segredo aqui da dor na lombar, tá? Mas por que acontece muito? Não é só apenas de questão de fraqueza muscular. Sim, fraqueza muscular conta, tá? E muito. Não necessariamente fraqueza muscular da região lombar, mas principalmente uma fraqueza dos músculos do abdômen, que sobrecarrega a sua lombar. Por quê? O abdômen está fraco, então a lombar ela tem que compensar essa fraqueza. E aí acaba sendo sobrecarregada e tendo dores. O ideal é você fortalecer membros superiores como um todo. Inclusive, eu já recebi perguntas de ciclistas: Cris, eu tenho que treinar membros superiores, achando que ciclista não precisa treinar braço, costa, lombar. Lógico que precisa. Olha o tanto que a gente utiliza em isometria esses grupos musculares. Então é muito importante. Mas a dor na lombar, ela às vezes você pode estar com tudo muito fortalecido e muito bem condicionado. Bike fit ok, bicicleta massa no tamanho ajustado, só que você tem dor na lombar, principalmente em subidas longas. Por quê? Porque você está usando uma marcha mais pesada. A subida exige uma marcha mais pesada, exige mais aplicação de força. E outra, aplicação de força com uma angulação diferente na sua pedalada, né? O que é a angulação? Vou trazer aqui para vocês com o mouse. Vamos supor, a angulação é aqui, ó. Imagina um círculo, né? É o pé de vela, o volante. Você às vezes vai fazer força daqui até aqui no plano. A subida, você começa a fazer força daqui até aqui. Então, aumenta o ângulo de aplicação de força. Isso também
gera um desgaste a mais e pode gerar dor na lombar. Mas principalmente o que faz a gente sentir dores na lombar quando está com todos os grupos musculares muito bem fortalecidos é o uso de uma marcha mais pesada, que às vezes é inevitável usar dependendo da inclinação da subida na qual a gente está. Principalmente no mountain bike, que tem subidas ali de 20, 25% de inclinação. Como que eu posso amenizar isso, Cris? Fortalecimento muscular é algo primordial, mas o uso de salompas na região que você sente a dor vai ajudar e muito você a tirar um pouco essa dor da região. Então, isso eu faço, eu já testei, eu indico, outros atletas meus já testaram e dá muito resultado. Então, quando você for fazer um pedal longo, um pedal com subidas, faz o teste, compra na farmácia aquele emplasto salompas grande e coloca na região lombar. Você vai ver que a dor vai amenizar bastante, tá bom? Tô falando aqui da dor na lombar, já até passei. Tá, Cris, como que deve ser a mudança de marcha na subida? Pessoal, a mudança de marcha está relacionado à cadência, à intensidade, à variação de inclinação da subida e ao que você quer fazer. Se é uma subida longa, você vai variar menos a marcha, mas não é que você não vai variar, você vai variar menos aquela marcha que você está utilizando. Subidas curtas, às vezes você já tem que entrar na subida com a marcha correta, aquela marcha de eficiência. Lembra que eu falei? Subidas curtas, às vezes você vai passar ali com um torque alto, uma cadência alta, já para passar rápido e arrematar. Então você nem muda de marcha às vezes na subida curta. Se você mudar, você vai mudar no finalzinho para deixar uma mais leve porque deu uma travada. Mas terminando a subida curta, desce marcha e ó, lenha de novo, tá? Porque é no final da subida que você vai conseguir fazer diferença para os seus adversários. Eu costumo dizer o seguinte: começar a subida comigo, né, uma brincadeira que eu faço com quem treina e compete comigo. Começar a subida comigo é fácil. O difícil é terminar. Por quê? Porque eu sempre deixo uma reservazinha de energia para o final. Isso aí eu vou contar para vocês na aula de estratégias, né, de subida. Eu sempre deixo uma reservazinha. Acabou a subida, eu desço marcha e continuo fazendo força. Então aí que você vai usar essa troca de marcha, tá bom? Subidas médias, você vai trocar de marcha 2, 3 vezes no máximo, porque você vai passar ali pedalando, tipo, de 3 a 6 minutos na subida. Então é um esforço bem próximo do seu máximo às vezes. Então você não muda muito de marcha. Mas a percepção que você deve ter nessa troca de marcha é relacionado a quando a cadência deixa de ser eficiente ou não. Cadência deixando de ser eficiente, ou seja, ou você está girando muito, ou você está amassando barro, você já tem que trocar de marcha. Deixar uma marcha mais leve. Um detalhe. Ou deixar uma marcha mais pesada, né? Um detalhe. Algumas pessoas têm receio de, ao trocar de marcha, quando está pedalando em pé, tem receio de trocar de marcha. Turma, seguinte, o nosso equipamento, ele foi criado para essa troca de marcha pedalando em pé. Então, é tudo muito sutil. Você pode fazer isso. Se você tem muito medo de fazer isso, esse movimento, trocar de marcha pedalando em pé, eu sugiro que você faça o quê? Faça isso com um movimento leve, certo? Vai pedalando na intensidade baixa. Faça isso. Você vai ver que o seu equipamento está preparado para aquilo. E aos poucos você vai aumentando a intensidade do pedal quando você tiver que fazer esse movimento, para ganhar segurança. Então, sabe, às vezes eu estava na zona 2, eu vou trocar de marcha na zona 2 porque eu tenho medo de ir lá na zona 5 trocar de marcha e meu equipamento quebrar. Por quê? Qual que é a diferença entre zona 2 e zona 5? Aplicação de força, né? Faça isso em zona 2, você vai ver que seu equipamento tá ok. Faça isso em zona 3, você vai ver que seu equipamento tá ok. Se corrente tiver legal, cassete tiver legal, a roda tiver em dia, seu equipamento tiver revisadinho, ó, desce lenha. Pode descer marcha, subir marcha, pedalando em pé, que não vai ter nenhuma avaria no seu equipamento, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas só para terminar o tópico
troca de marcha, você troca de marcha, aumenta a marcha ou diminui ela, né, deixa mais pesado ou mais leve, quando você percebe que a cadência está ficando ineficiente para aquele movimento que você está realizando, ou quando você quer aumentar, né, a velocidade. Então você deixa uma marcha mais pesada para aumentar a velocidade, fazer um ataque e por aí se vai. Eu trago aqui para vocês algumas posições que devem ser muito bem entendidas para a gente, né, começar a pensar em uma finalização. Quando que eu pego em pé? Quando que eu pego aqui em cima no guidão? Numa subida longa. Olha aqui, ó, essa foto, a foto número 1, para estabilizar o ritmo. Essa posição aqui que eu estou, a posição número 2, posição sentada mais para frente, que é uma posição mais agressiva, só que menos aerodinâmica. Você pode usar ela quando você quer aumentar a sua velocidade. É uma posição mais agressiva numa subida um pouquinho mais inclinada. Essa posição número 3 é uma posição bem agressiva que você pode utilizar ela na subida mais inclinada ou quando você está desenvolvendo uma boa velocidade na subida e precisa ficar mais aerodinâmico. A posição número 4, que a Vivi está pedalando em pé, pegando embaixo na subida. Quando que você utiliza essa posição? Quando você quiser acelerar rápido, aumentar a sua velocidade. Seja para atacar a subida, seja para você finalizar ela, ou seja para você atacar o seu adversário. Tive um imprevisto aqui, segura. Vamos lá. O seu adversário no final da subida. Posição número 5 é uma posição para subidas íngremes. Você está com o corpo mais aproximado e estabilizando o ritmo, tá? Não necessariamente o atleta aqui está agressivo na bicicleta. Ela está próxima do tronco, o tronco está próximo do quadro da bicicleta porque a subida é mais inclinada. E a pedalada em pé, ela vem quando você quer aumentar a velocidade, ela vem quando você quiser alongar grupos musculares ou tirar a sobrecarga da musculatura, principalmente do quadríceps e do glúteo, tá? Ao pedalar em pé, é importante que vocês tenham cuidado com o balanço da bicicleta, tanto na mountain bike quanto na estrada, porque o balanço demasiado da bicicleta vai fazer com que vocês vão muito para o lado e menos para frente. Outra coisa também, cotovelo sempre flexionado, tá? Hiperextensão da lombar, bem leve, ou seja, joga o bumbum um pouquinho para trás, flexiona o cotovelo, o peito aqui, olha o alta performance aqui na Vivi, reto com o guidão aqui, nem muito para frente, nem muito para trás. Cotovelo está flexionado, olhando para frente e um pêndulo leve da bicicleta de um lado para o outro, tá? Essas daqui são partes técnicas que ao praticar vocês vão conseguir deixar a pedalada de vocês na subida, tanto curta quanto subidas médias ou subidas longas, mais sustentável. Se vocês conseguem deixar a intensidade mais sustentável, vocês conseguem aumentar a velocidade ou então manter a velocidade por mais tempo. E isso o que implica? Velocidade melhor, tempo de escalada menor, menor desgaste também, tá? Agora você tem as ferramentas necessárias para ter uma técnica de pedalada na subida perfeita. Assista essa aula quantas vezes necessário, mas principalmente pratique para você encontrar o seu feeling de movimento. Tá com dúvida? Volta aqui e assista e vai refinando o seu movimento durante uma escalada. Apenas a prática associada ao conhecimento aqui adquirido é que vai trazer a melhora na técnica da pedalada de vocês em subida. Beleza? Até a próxima aula.